Olá, dando continuidade ao tema proposto para esta semana, vamos falar agora sobre metas estratégicas. As metas estratégicas são resultados estratégicos esperados por uma organização, ou metas são patamares quantitativos que têm como objetivo servir de referência para o movimento desejado ou viável de um indicador. Ou meta representa o valor quantitativo a ser atingido para determinado objetivo estratégico, ou até mesmo meta é valor que queremos atingir. Para se definir as metas, é essencial que se tenham dois conceitos em mente. O de meta desejada, que é o valor que a organização deseja atingir no horizonte de planejamento, e meta viável, que seria o valor que a organização acredita ser viável atingir no horizonte de planejamento. Existem diversos métodos para a definição de metas. Eu vou apresentar aqui para vocês 3 desses métodos. O primeiro deles é a série histórica. Na série histórica é analisada a dinâmica passada do desempenho da organização em relação a um determinado indicador. Uma evolução histórica ou a existência de pelo menos um valor de situação atual permite que as definições das metas sejam mais embasadas. O benchmark. Nele, a meta é definida por meio da comparação com organizações ou objetivos de natureza similar, permitindo que a definição leve em consideração valores adequados para o futuro da organização. E diretrizes. A definição de metas ocorre como um desdobramento das definições de instâncias superiores. A meta, então, representa a contribuição da organização à explicitação do seu desejo em alcançar a proposta da diretriz ou o que é viável dentro do contexto. A metodologia SMART é uma das metodologias que pode ser utilizada para a determinação dessas metas. As metas, elas devem ser definidas para os objetivos estratégicos da organização e todas devem respeitar a metodologia SMART. O S de SMART, ele relaciona-se a ser específica, ou seja, metas claras, precisas e fáceis de serem entendidas por todas. O M, mensurável. As metas devem ser medidas, então deve haver essa possibilidade de serem medidas. O A, viável. Metas desafiadoras, porém realistas e possíveis de serem alcançadas. O R, de relevante. Metas alinhadas com a estratégia e relevantes para o negócio. E T, prazo. As metas, elas devem ter prazos definidos. Uma mesma meta, ela pode ser compartilhada entre diretorias de forma que ambas se responsabilizarão pelo seu alcance conforme o peso dado a cada um. As definições de metas, agora, de acordo com o Balance Scorecard. Então, no Balance Scorecard, como visto, nós temos 4 perspectivas, que seria a perspectiva financeira, de clientes, de processos internos e de aprendizado e conhecimento. Em relação ao mapa estratégico, identificamos pela perspectiva financeira o crescimento financeiro. Já na perspectiva de clientes, a inovação de produtos. Perspectiva de processos internos, o desenvolvimento de produtos em larga escala. Em relação à perspectiva de aprendizado e conhecimento, força de trabalho com retenção de talentos. A partir dessas 4 perspectivas, devem ser identificados os indicadores. Então, por exemplo, para a perspectiva financeira, os indicadores seriam crescimento financeiro anual, receita com novos produtos. Para a perspectiva de clientes, retenção de consumidor e market share. Para a perspectiva de processos internos, primeiro no mercado e tempo até o mercado.
E para a perspectiva de aprendizado, retenção de pessoas-chave e competências-chave disponíveis. Só que cada um desses indicadores, eles devem ser medidos, e eles são medidos por meio das metas. Então, por exemplo, para o indicador crescimento financeiro anual, a meta seria um aumento em 25%. Para a receita com novos produtos, a meta seria 30%, e assim por diante com os outros indicadores. Então, aqui, se a gente for definir as metas em relação ao balanço scorecard, a gente define meta para cada um dos indicadores identificados para cada uma das perspectivas. A definição de metas parciais é uma forma importante de tangibilizar para os tomadores de decisão a evolução de um determinado resultado ao longo do tempo e permitir a tomada de decisão. Então, aqui nesse gráfico, vocês podem observar que nós temos o tempo nessa linha horizontal e nós temos as metas parciais. Então, a meta para o final do período seria a meta final desejada. E para isso, atinge-se metas parciais durante este percurso. Tomada de decisão e análise do atingimento das metas. Essa análise, contudo, ela deve ser feita levando em consideração os aspectos conjunturais e estruturais de forma que as medidas adequadas sejam tomadas. Então, aqui nós podemos observar, a meta é o mesmo gráfico anterior, só que agora, com mais algumas informações. Então, aqui, limite inferior de ação, vocês podem observar aqui o limite inferior e o limite superior. Então, se traçou ali, um limite para a tomada de decisão. As metas, podem observar que elas estão dentro desses limites superior e inferior de ação. O que seria isso? Se a meta ultrapassar o limite superior de ação, então quais ações são necessárias para se corrigir esse problema? E a mesma coisa, se ela ficar abaixo do limite inferior, que ações que a gente deve tomar? Ou seja, se ela ficou abaixo, por que não alcançamos a meta? Qual a sua causa? Vamos eliminar essa causa? Ou, se ela ficou acima do limite, por que superamos a meta? Qual a causa? Vamos manter isso? Então, é uma das maneiras de analisar esse atingimento das metas. Aqui, vocês podem observar que, para cada indicador que foi estabelecido, ele tem um responsável para gerenciar esse indicador. Então, uma das maneiras de a gente representar isso seria por meio dessa tabela aqui, onde nós temos os indicadores nas linhas e nas colunas nós temos os responsáveis por cada um desses indicadores. E aqui, por exemplo, para o indicador 2, vocês podem observar que nós temos esse indicador 2, ele é de responsabilidade do diretor 1 e do diretor 2. Ou seja, a responsabilidade por esse indicador é uma responsabilidade compartilhada. Então, essa é uma maneira de visualizar essas responsabilidades e os indicadores. Então, isso facilita a tomada de decisões. E aqui, nós podemos observar a lógica de desdobramento das metas estratégicas do corpo diretivo para os indivíduos. Então, aqui, começando pelo corpo diretivo, esses indicadores eles devem refletir os resultados globais da organização, ou seja, tempo de fila médio para atendimento de emergência organizado por nível de risco. Então, é um exemplo disso. Depois, é passado para as áreas. Então, os indicadores identificados nas áreas, eles devem refletir a contribuição de cada diretoria para o alcance das metas globais. Então, por exemplo, diretoria X, porcentagem de HUF com sistema de monitoramento de tempo de fila implantado e operado. Já a diretoria Y também, porcentagem de HUF com método de classificação de risco implantado. Então, cada uma com a sua responsabilidade aqui. E depois passa-se para os indivíduos. Então, é necessário criar outros indicadores que reflitam a contribuição de cada colaborador para o alcance das metas da diretoria. Então, por exemplo,
Diretoria X, unidade 1, porcentagem de RUF com infraestrutura de tecnologias de informação para suportar sistema de monitoramento de tempo de fila. Já a unidade 2, porcentagem de RUF com sistema de monitoramento de tempo de fila. Já a diretoria Y, por exemplo, é de responsabilidade da gerência 1. Então, porcentagem de RUF com processo de trabalho formalizado para utilização de classificação de riscos. Então, aqui é uma maneira de representar como elaborar, né, os indicadores do corpo diretivo até os indivíduos, sempre, né, buscando se atingir as metas globais da organização. E, para a gente finalizar, os passos para a construção das metas. Então, parta do objetivo estratégico e seus indicadores e reflita o que queremos ou podemos atingir nesse horizonte de tempo. Analise as diretrizes superiores, série histórica e benchmark. Defina um valor para a meta estratégica para o horizonte de tempo do planejamento. Defina metas parciais para verificar a aproximação da meta final ao longo do tempo. E avalie de forma conjunta a viabilidade do atingimento do conjunto de metas da organização. Por hoje é só e até a próxima!